De volta com o segundo bloco do Nativa 12 horas e chegou a vez da previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento Guarani Escapamentos. Há mais de 60 anos comprometida com você. ACS Móveis, fabricando sonhos. Eletrônica do Professor. E Expresso Celular, tudo em celulares e acessórios. Deodoro, Posto Buffon e 7. Nos últimos dias as temperaturas estavam mais amenas e o sol sempre predominando. Mas quem nos traz mais informações sobre a previsão do tempo é a repórter Patrícia Porciúncula. Boa tarde. Boa tarde, Rogéria. Hoje o tempo se mantém seco e o friozinho que voltou à região ontem permanece nesta terça-feira. Depois do nevoeiro que aconteceu nas primeiras horas da manhã em algumas cidades da região, o dia deve ser ensolarado. Já as temperaturas aquecem um pouco no período da tarde, mas não muito. É o que vocês conferem agora nos mapas. Nesta terça-feira em Pelotas, mínima de 12, máxima que pode alcançar 22 graus. Em Pedras Altas, os termômetros podem marcar 24. Em Erval, mínima de 11 graus. São Lourenço do Sul, os termômetros variam de 17 a 24 graus. Em Arroio Grande, máxima de 20. Em São José do Norte, mínima de 14, máxima de 23 graus. Amanhã o dia deve ser de sol entre nuvens e a chuva pode aparecer em áreas isoladas da cidade de Pelotas. Quanto às temperaturas, devem subir um pouco na quarta-feira. Estes são os destaques de hoje. Retorna ao estúdio com você, Rogéria Ferreira. Obrigada, Patrícia. Chegou a vez do quadro Pense Nisso com Ricardo Pierobon. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Estava com saudade já, desde quinta-feira, né? É verdade. Essa história de não trabalhar na sexta e na segunda. Mas eu gostei muito daquela matéria que ontem aqui foi apresentado. Gostei da matéria, mas não gostei do que acontece em função da gente ter que divulgar uma coisa dessa, que é a ocupação ilegal, Minha Casa Minha Vida, nos Pare, a ocupação ilegal que acontece em todos os prédios e tudo aquilo que é administrado pelo governo, pelos órgãos públicos, por quem deveria fiscalizar. Minha Casa Minha Vida é um projeto, um plano muito bom para transformar o sonho da casa própria naquelas famílias que não conseguiram adquirir. O outro projeto também que o governo federal tem para a habitação popular é outro que merece todo o carinho, mas é lamentável que as pessoas, como no caso dessa síndica ontem, que estava cedendo para os seus familiares a ocupação de casas que são abandonadas, e a Caixa Econômica disse que retirou as chaves. Agora, retira as chaves, mas poderia ter uma cópia da chave. Também pode mudar a fechadura. Isso é uma coisa muito fácil que aconteça numa residência, é mudar a fechadura. É lamentável que as pessoas ajam dessa forma e que o governo deixe de cumprir a parte que lhe cabe. Nós temos o caso do Mercado Central, que quando começou a desocupação, apenas 3 ou 4 que estavam lá eram os permissionários. Os outros tinham subalugado, já tinha passado por 4, 5, 6 donos. Nós temos o caso do camelô, que eu já falei aqui. O camelô, por exemplo, tem pessoas que foram para lá para o camelô e subalugaram e estão hoje aqui pleiteando um novo local para se estabelecer, para depois alugar e oferirem lucros também. No momento que a gente critica os políticos, e a maioria dos políticos, infelizmente, merece crítica, mas o exemplo que nós estamos dando é este exemplo. Nós também estamos agindo mal. A população deixa de agir corretamente. Nós usurpamos de muitas coisas, de muitos pretensos direitos que nós achamos que temos. E com isso achamos que só os políticos é que cometem uma série de erros, é só os políticos que cometem corrupção. Quando nós deixamos de pedir uma nota fiscal, quando nós compramos um equipamento de origem duvidosa, quando nós sabemos quando nós queremos comprar um guarda no trânsito, quando nós infringimos as leis do trânsito, que exemplo nós estamos dando para os políticos? Essa é que é uma gravidade de verdade. E este exemplo de alugar e de morar numa casa que não é sua, é um exemplo péssimo para um político. E depois vamos cobrar dele. Falar em cobrar do político, eu vou fazer 2 coisinhas rápidas. Semana passada, a secretária da administração do governo do Estado foi condenada pela Justiça. O governador disse que não vai tirá-la. Atropelou a Justiça. Se o José Genuíno for condenado, que parece que realmente vai ser, será que a presidência da República vai demiti-lo do importante cargo que ele usa no Ministério? Pense nisso. Volta amanhã.
Pois é, Ricardo, às vezes a gente critica e não olha as suas próprias ações, é complicado. Né? Vamos torcer para que tudo fique certo. Amanhã estaremos aqui. Tá certo. Então agora nós vamos para um breve intervalo e na volta tem João Luiz Fica e o Ronda com a polícia.